Sejam todos bem-vindos à primeira semana da quarta escola de pós-graduação em Física da UERJ. Sou a Catarine Canelas, professora da graduação e da pós-graduação do Instituto de Física da UERJ. Tá? Hoje iniciaremos o minicurso Ferramentas Computacionais e Simulação em Física. Esse minicurso será ministrado pelo Breno Crispim, que é aluno de doutorado do PPGF UERJ, na área de Teoria Quântica de Campos, e pelo aluno de mestrado Sila Santos, também do PPGF UERJ, na área de Física de Altas Energias. Tá? Breno, podemos começar? Podemos sim, vamos lá então. Então vamos lá. Sejam todos bem-vindos. Bom dia mais uma vez. Vamos começar vendo aqui. Antes de começar a primeira aula, vou falar um pouco do que vai ser visto no curso, de um modo geral. Os tópicos das aulas são esses, que vocês estão vendo agora. Na nossa primeira aula será abordado, de modo geral, a aula de hoje, ferramentas digitais. Um dos motivos para abordarmos isso agora é a pandemia de Covid-19 que vivemos. Uma das consequências dela foi a inserção de tecnologias digitais em nossas vidas, pois elas possibilitam que cada indivíduo possa se resguardar através do isolamento social e cumprir as suas tarefas de modo remoto. No entanto, essa abrupta incorporação gerou problemas, pois cada indivíduo possui uma diferente familiaridade com o meio digital e as suas ferramentas. Hoje vamos tentar nivelar isso. Para tal, vamos discutir algumas ferramentas importantes, abordar alguns problemas e possíveis soluções. Já na próxima aula, seguiremos na mesma direção da primeira aula, mas com foco em notas digitais e suas ferramentas. Falaremos de algumas questões que devem ser levadas em conta na escolha entre escrever as notas de aula à mão ou usando o PC. Em ambos os casos, existem vantagens e desvantagens, como veremos. Além disso, falaremos de algumas ferramentas específicas para escrever notas digitais. Depois será feita uma breve introdução ao LaTeX. Para aqueles que não conhecem, LaTeX é uma ferramenta para se criar documentos com aparência profissional. É uma ferramenta bastante utilizada no meio acadêmico. Na aula seguinte, iremos abordar uma forma moderna de mostrar os fenômenos físicos através da internet usando simulações. Para tal, será feita uma breve contextualização da história do experimento, algumas demonstrações matemáticas e a apresentação da simulação em si. Esse tipo de ferramenta pode ser usado para visualizar experimentos disponíveis no laboratório ou que, por causa da pandemia, estejam com uso limitado. Você não pode usar o laboratório nesses casos. Por isso, também daremos uma visão geral dos sites com esse tipo de recurso, para você ter uma noção do que está disponível hoje. Já na próxima aula, vamos aprofundar o tema anterior ao falarmos de um conjunto, uma biblioteca de ferramentas específicas para simulações em física chamada GANT 4. Com ele é possível simular o transporte de radiação através da matéria usando o método de Monte Carlo. Suas aplicações são diversas e incluem áreas como física de alta energia, nuclear, somente aceleradores de partículas. Será feita uma breve introdução e depois abordaremos um tema específico da linha de pesquisa do professor Silas como exemplo. Já na última aula, finalizaremos esse curso falando sobre o assunto de computadores quânticos e simulações feitas nesse tipo de sistema. Faremos uma introdução intuitiva, ou tentar pelo menos, sobre a necessidade das simulações em computadores quânticos. Abordaremos alguns conceitos relevantes e será feita algumas ressalvas também. Agora podemos iniciar a nossa primeira aula, que novamente é uma breve introdução às ferramentas digitais. Vamos ver os tópicos de hoje. Os tópicos são, vamos começar com compartilhamento, backup de arquivos, depois falaremos um pouco de comunicação, apresentação online, depois organização de bibliografia digital, um pouco sobre organização pessoal, um
apanhado disso tudo e também temos alguns tópicos extras, né? Não. Todos esses tópicos podem ser considerados, de modo geral, né, como pertencentes ao conceito dos TICs. Essa sigla significa Tecnologia da Informação e Comunicação e consiste de todas as ferramentas utilizadas na área digital, como dispositivo, aplicativo e serviços de computação, em um determinado segmento. Então, podemos compreender que TICs refere-se às formas que podemos comunicar informações por meio das tecnologias. Por exemplo, usar o Google Meet para dar aulas e todos os dispositivos e serviços necessários para tal é uma TIC do ensino à distância. Os assuntos que vamos tratar hoje são alguns TICs que nós acreditamos que vocês deveriam conhecer. Na referência, nesse hiperlink, né, há uma pequena explicação geral de alguns conceitos mais básicos dos TICs de ensino à distância, feitas pela Universidade Virtual do Estado de São Paulo. Vamos ao primeiro tópico da aula de hoje, que é o compartilhamento e backup de dados ou arquivos digitais. Primeiro, todos nós criamos e acumulamos dados digitais, arquivos no PC, tablet, celular, fotos, áudios, tudo isso. Esses dispositivos contam com um sistema de armazenamento interno, né, como a HDD, um hard drive disk, ou um SSD, um solid state drive, onde esses dados ficam salvos. Quando esses dados são importantes, quer seja por motivo pessoal ou por motivo profissional, deve-se fazer uma cópia de segurança ou um backup em lugar seguro deles. O motivo disso é bem simples de entender. Se você não tiver uma cópia em lugar seguro, você corre o risco de perder esses dados e ter que começar o trabalho de zero. Aqui temos dois casos bastante emblemáticos. No primeiro deles, disponível nessa primeira fonte, um estudante, uma matéria, fala que o estudante teve de lutar com um ladrão para não perder a única cópia da sua dissertação. Bem, não sei dizer que isso é um pesadelo para qualquer um que não fez um backup recente da sua dissertação ou do seu trabalho final de curso, né? Na segunda matéria, disponível nessa fonte 2, temos o caso de uma produtora de jogos que perdeu parte do desenvolvimento de um jogo, um grande jogo bastante esperado, devido a uma enchente. Isso leva ao segundo ponto, que não é recomendado que esse backup seja feito da mesma forma que você armazena o dado original. Não faz sentido você salvar os dados em um HD, comprar um outro HD para fazer o backup e guardar ambos no mesmo lugar físico. Qualquer problema, intempérie que aconteça nesse local irá danificar ambos. Mesmo que você tenha comprado um HD e o tenha guardado em um lugar seguro, ainda é possível que ocorram problemas físicos nesse hardware. Nesse caso, pode ser na matéria do conjunto, temos uma empresa de fotografia que perdeu as fotos de casamento devido a problemas com armazenamento de dados no disco rígido. Segundo a matéria, eles foram combinados a restituir mais de 15 mil, né? O valor pago, além de pagar uma multa de 15 mil reais. Para solucionar os problemas anteriores, é que surge o armazenamento remoto ou na nuvem. Essa tecnologia ela é baseada em dois conceitos. O primeiro é o Cloud Storage, ou armazenamento na nuvem, que refere-se ao espaço de armazenamento físico que é acessível ao usuário através do programa ou software ligados à internet. A outra parte é o Cloud Sync, ou sincronização na nuvem, que é a parte que torna o backup dos dados automático e permite que esses dados sejam compartilhados entre dispositivos ou entre diferentes usuários. Em alguns serviços, existe a opção de se ver diferentes versões, modificações feitas em um determinado arquivo. Isso facilita o trabalho em conjunto ou em paralelo em diferentes dispositivos ou com diferentes pessoas.
Assim, esses serviços permitem que se faça cópia de segurança ou backup dos arquivos em um servidor remoto, que geralmente conta com um sistema de segurança extra, como uma redundância em que o mesmo arquivo fica salvado em mais de um local físico ou no servidor ou entre servidores. Esse sistema, junto com o programa de backups periódicos, é ideal para quem possui dados importantes ou sensíveis. Agora que já vimos poucas necessidades disso, vamos ver algumas características específicas desse tipo de serviço de armazenamento na nuvem. Esses são os parâmetros que iremos olhar de cada um dos serviços. Os serviços que temos aqui são, em ordem, o OneDrive, da Microsoft, o Dropbox, o Drive, do Google, e o pCloud. Como o serviço da Apple de armazenamento, que é chamado de iCloud, não é muito competitivo fora do seu sistema operacional, ele ficou de fora da lista. Essa não é uma lista completa, né, mas são os mais conhecidos e acessíveis atualmente. Bem, vamos ao primeiro ponto. O primeiro ponto é bastante importante para conhecer o serviço ou utilizá-lo de forma inicial. Muitos serviços oferecem algum tipo de armazenamento sem custo, com um contraponto de que geralmente não disponibilizam muito espaço na nuvem, nem todas as funcionalidades. No entanto, muitas vezes essas funcionalidades extras não são essenciais para o usuário comum, de modo que realmente o limitante é o espaço de armazenamento disponível sem custos. Uma das funcionalidades importantes, que para se ficar atento, é quantos aparelhos podem estar ligados simultaneamente numa mesma conta. Isso geralmente não precisa ser mais do que 3, né? Um celular, um PC e um tablet para o usuário básico. No entanto, se você pretende que a conta seja usada por um grupo de forma compartilhada, isso se torna um problema rapidamente. Bem, alguns serviços de armazenamento estão ligados a certos sistemas operacionais como o Android do Google, iOS da Apple, Windows da Microsoft. Nesse caso, o serviço é dito nativo daquele sistema e pode ter uma integração maior do que outras opções disponíveis. Por integração, deve-se entender que esse serviço, vai funcionar de forma mais orgânica com todos os outros programas daquela mesma plataforma. Um exemplo disso é o Safari, que é o aplicativo nativo da Apple, ele possui opções diferenciadas, né, dentro do iOS. Também é possível usar aplicativos desenvolvidos por terceiros. Isso seria o caso, por exemplo, de você instalar o navegador da web do Google Chrome no seu dispositivo Apple, que é nativo daquele sistema. Os aplicativos de terceiro podem ser certificados, como o caso do Chrome, disponível na loja oficial da Apple, ou não. É importante que deve-se evitar aplicativos de terceiros não certificados ou que não saiba a procedência, né? Quem fez aquele software, pois eles podem conter malwares e vírus de computador. Isso permite separar os serviços, nós listamos em dois: aqueles que possuem uma integração com o sistema e os que são de terceiros. Tirando algumas limitações, todos possuem uma integração boa com a maioria dos dispositivos. O último ponto a ser analisado depende do tipo de uso. Cada tipo de usuário necessita de um espaço de armazenamento diferente. Nos serviços listados, é possível encontrar planos sem custos com pouco espaço de armazenamento. Esses planos geralmente não servem para usuários mais profissionais ou para aqueles que desejam fazer backups de uma quantidade maior de arquivos, de modo que é necessário pagar por esse espaço extra na nuvem. Isso gera um outro ponto, que é a disponibilidade de se pagar diretamente no Brasil em real para se evitar flutuações bruscas da cotação do dólar. Mesmo que você não necessite de uma grande quantidade de espaço na nuvem nesse momento, sempre é interessante levar em conta a possibilidade de fazer um update para um plano pago no futuro, caso o seu perfil de usuário mude.
Agora, uma forma de estimar o espaço necessário, com uma margem boa, é somar todo o espaço que você já utiliza nesse momento e multiplicar por 2 no mínimo. Isso é, se você utiliza algo como 100 GB, então um serviço de 250 GB parece uma opção razoável, desde que você não mude o seu perfil de uso. Na tabela, a gente pode ver alguns tamanhos de arquivos médios e a quantidade deles que você conseguiria armazenar em 25 GB, caso você, para você ter uma ideia, né, desse tamanho de armazenamento. Agora vamos fazer uma comparação nesses planos que a gente te listou anteriormente. Aqui temos uma tabela com algumas informações gerais. Uma descrição mais detalhada pode ser encontrada nas notas de aula dessa aula. A escolha de qual serviço depende de cada usuário, mas podemos analisar de forma comparativa, né, eles. Na parte de armazenamento sem custos, o que oferece a melhor armazenamento é o Google, com a desvantagem de que esse espaço ele é compartilhado com os outros serviços da plataforma, com o seu espaço de e-mail, todos os outros serviços disponíveis do Google. Depois temos o pCloud, o OneDrive e o Dropbox, por último, somente com 2 GB. Mas esse espaço pode ser aumentado se você tiver disponível fazer algumas tarefas, como convidar amigos, curtir a página, coisas do gênero. Na parte de integração e moeda, aqui podemos ver que somente os serviços da Microsoft e do Google oferecem pagamento em real. A escolha do plano com integração com algum ou nenhum sistema operacional depende dos dispositivos que vocês possuem. Sobre a integração, temos que falar que o Google oferece vários serviços de funcionalidades com boa integração, com os celulares Android ou com o laptop deles. Os planos da Microsoft sem custo e o mais barato dão direito ao Office Online, que é uma versão mais básica. Os outros planos do Microsoft dão acesso ao pacote Office na sua versão offline, completa. Apesar do custo em dólar, o Dropbox possui uma integração boa com outros serviços online de terceiros, como por exemplo, servir de armazenamento para um outro serviço online, como é o caso dessa gravação dessa aula, por exemplo. O pCloud, como é uma empresa dedicada à segurança de dados, ela possui várias funcionalidades especiais nessa direção, como criptografia de arquivos e proteções extras desse tipo. Em questão de menor preço, dos planos disponíveis para se pagar em reais, a escolha fica entre ter mais espaço para os serviços do Google ou da Microsoft. O plano individual do OneDrive de 1 TB, e esse espaço ele é disponível para cada pessoa do plano, com acesso aos aplicativos do Office online e offline, fica bastante em conta, saindo por R$ 36 por mês. O plano do Google possui um espaço de armazenamento maior e pode ser compartilhado entre até 5 pessoas, mas com a ressalva de que os 2 TB disponíveis são compartilhados entre o usuário, diferentemente do plano do OneDrive. Bem, finalizando essa parte, uma versão mais completa dessa comparação pode ser encontrada nas notas de aula. Vamos mudar agora um pouco de assunto e vamos falar sobre ferramentas digitais para se comunicar ou fazer apresentações. A internet, e o fácil acesso a computadores, mudou a forma de nos comunicarmos, tornando-a mais rápida e acessível. Isso, alinhado com a possibilidade de se compartilhar grande quantidade de dados, permite uma proliferação de grupos de pessoas que interagem em diferentes lugares do mundo. Essas ferramentas, quando usadas de forma intensiva, permitem a formação de grandes experimentos, tal qual o LHC, o Large Hadron Collider, um acelerador de partículas já construído, onde que gera uma quantidade massiva de dados por ano, cerca de 30 petabytes ou 30 mil terabytes.
que é analisado por mais de 12 mil pesquisadores trabalhando em institutos de mais de 70 países diferentes. Aqui vamos nos concentrar em grupos muito menores do que esse. Vamos separar a análise em grupos de até 5 pessoas, como grupo de pesquisa ou de estudo, e grupos de até 100 pessoas, como acontece em aulas síncronas. Reuniões com poucos indivíduos podem ser feitas em qualquer um dos programas que veremos. No entanto, quando o número de pessoas aumenta, começam a surgir alguns problemas bastante sérios. É possível que funcionalidades importantes, como compartilhamento de tela, possam ser usadas para causar problemas. Por isso, é necessário que o programa possua funcionalidades de administração, tais como o controle de quem possui acesso a essas funcionalidades, controle de entrada de pessoas, como a lista de acesso, possibilidade de desativar o áudio, quando é necessário, dos indivíduos problemáticos, ou expulsão deles, entre outros pontos. Grupos de indivíduos que entram em reuniões para causar problemas já se tornaram tão comuns que já possuem um nome. Eles são chamados de Zoom Bombing. Segundo essa matéria disponível na primeira fonte, essas inovações são mediadas em grupos de aplicativo de comunicação como o Telegram. Neles é possível enviar um link para quem recebeu para uma reunião de forma anônima, para que todo mundo daquele grupo, outras pessoas, esse grupo pode ser mundiais, tenham acesso à reunião e eles entram para causar problemas. A primeira fonte, como eu disse, é uma matéria sobre esse tipo de ataque, e os outros duas são matérias de faculdade sobre como se proteger. As 3 fontes apontam cuidados que podem ser tomados para diminuir esse tipo de problema, que, de modo resumido, a recomendação é compartilhar o link somente com os participantes, não publicar o link em canais abertos, não enviar o link com precedência, permitir entrada apenas de usuários conhecidos, isso pode ser feito, só pode ser facilitado se todos usarem um e-mail institucional, colocar uma senha de acesso, nunca faz mal, e restringir funcionalidades, como áudio, compartilhamento de tela ou envio de mensagens. Agora vamos ver algumas funcionalidades diferentes de cada programa. Os programas listados aqui são, em ordem, o Google Meet, o Zoom, o Skype, o Microsoft Teams e o Jitsi Meet. Esse último é o que estamos utilizando nesse momento. Novamente, essa não é uma lista completa, mas são alguns que vocês deveriam conhecer. Podemos ver que alguns programas diferem entre poucos e muitos usuários. Nas versões pagas desses serviços, essa limitação geralmente é retirada. É importante ressaltar que no Skype é possível se unir com até 100 pessoas, como está na tabela, por até 4 horas, com a limitação de 10 horas por dia e 100 horas por mês. O único que oferece esse serviço de forma ilimitada é o Jitsi. Todos os programas listados aqui possuem compartilhamento de tela nativo. Nativo no sentido de que é integrado ao próprio programa. Isso é, não é preciso abrir nenhum outro programa para fazer isso. A opção de lousa virtual, onde pode escrever de modo cooperativo, só aparece no Google Meet, que é o Jamboard, e no Zoom, que é um programa chamado Whiteboard, de forma nativa, mas é possível criar uma sala no Jamboard ou no Microsoft Whiteboard e compartilhar o link de acesso com os participantes em qualquer um dos programas. O programa que oferece o melhor tempo de uso é o Jitsi, segundo pelo Skype, com limitações que eu falei anterior, mas o que oferece mais funcionalidades extras é o Zoom. Nele é possível adicionar outras funcionalidades ou recursos através de aplicativos de terceiro. O Jitsi, por se tratar de um programa de código aberto, com um grupo de desenvolvedores trabalhando, também possui integração interessante com os outros serviços disponíveis, mas mesmo assim é menor do que o Zoom.
Agora vamos falar de um programa extra, né, que é menos conhecido do que os vistos anteriores, mas ainda assim interessante. O Discord foi lançado em 2015 e é um programa de interação digital pouco conhecido, mas com bastante presença na comunidade de jogos. Nele é possível criar servidores que geralmente possuem um tema específico, mas que dentro podem ser separados em canais de texto ou de áudio. Cada canal possui um propósito diferente e pode contar com diferentes níveis de acesso, como restringir o acesso a um certo canal para apenas alguns indivíduos do servidor. Aqui temos uma imagem do servidor, podemos ver que tem uma parte de chat principal, os membros, aqui a sua pessoa, né? E aqui temos os canais de texto e os canais de áudio. Pode-se ver que nesse servidor existem alguns canais de texto e alguns canais de áudio. Dentro dos canais é possível ligar a sua câmera para interagir com as pessoas e também compartilhar a sua tela. Não é possível fazer gravações de vídeo de forma ativa. Também não há opção de luz digital sem ser por programa de terceiro. O propósito dessa separação é pensar nesses canais como salas de bate-papo de um determinado assunto, ou não, como no caso das salas gerais. O Discord ele funciona mais como um ponto de encontro, onde você pode estar logado no canal sem necessariamente estar em uma ligação. Isso é uma funcionalidade interessante, pois passa uma sensação de interação social, como ocorre nos corredores da faculdade. Outro ponto legal é que você pode escolher customizar o seu nome de usuário, o nome que aparece para as pessoas, colocar para ouvir música juntos, inserir emoticons extras e assim vai. Como esse programa possui propósito de ser uma comunidade, eles têm várias opções de moderação, inclusive a possibilidade de se configurar robôs que mandam mensagens automáticas aos usuários ou aplicam regras de forma automática, como limitar o uso de certas palavras ofensivas. Novamente, mais informações podem ser encontradas nessas duas fontes listadas ou nas notas de aula. Agora vamos falar um pouco sobre os programas dedicados à organização de uma bibliografia digital. Vamos falar diretamente dos programas e dos recursos que podem ser importantes para vocês. Bem, devido à facilidade de se acessar publicações por meios digitais, torna-se necessário utilizar ferramentas que auxiliem no manejo de referências bibliográficas. Isso é, não adianta ler alguma informação importante e depois não saber onde ela está. Essa informação, junto com o artigo ou o livro, precisam ser organizadas em uma database de referências. Como as informações bibliográficas organizadas, tarefas como identificar trabalhos mais citados, autores que escrevem mais sobre determinado assunto, ou periódicos como o número de publicações sobre um determinado tema, se torna mais simples de ser realizado. Os programas que veremos a seguir são dedicados à criação dessa database e possuem as seguintes características gerais. Pode, obviamente, organizar PDFs e e-books, outros arquivos digitais, fazer anotações, comentários. O mais importante é identificar e exportar informações bibliográficas. Os programas mais conhecidos são o EndNote, o Mendeley e o Zotero. No entanto, como o EndNote, esse último da lista, não possui versões sem custo, vamos deixar ele de lado. Uma diferença é que o Zotero é um programa de código aberto, enquanto que o Mendeley é da Elsevier, mas ambos os programas fazem basicamente a mesma função com algumas diferenças. Por exemplo, é possível fazer anotações e comentários em PDFs diretamente dentro do Mendeley. Também é possível visualizar essas anotações sem abrir exatamente o arquivo. No Zotero, isso ocorre de forma diferente, né? Não é possível fazer anotações diretamente, mas parece que está sendo implementado, mas as anotações que você faz dentro desse programa são mais estruturadas, você podendo fazer várias anotações separadas. Também é possível juntar diferentes anexos a uma única referência. Além disso, como você tinha falado,
organizações em termos de pastas, tags, favoritos, filtragem por informações como ano, autor, revista, entre outros. E também é possível guardar os arquivos na nuvem para que você possa acessar eles em diferentes equipamentos, né? Só que no Mendeley você tem um espaço de 2 GB e somente 100 MB no Zotero. No entanto, existe a possibilidade de se usar eles juntos com outros programas de armazenamento, como o Dropbox. Um ponto interessante é que o Mendeley permite configurar monitoramento automático de pastas, inclusive renomear e organizar os PDFs. Isso significa que todos os arquivos inseridos numa determinada pasta são automaticamente colocados no Mendeley e o programa renomeia e organiza os PDFs dentro dessa pasta, seguindo as informações autorais. Também temos a identificação de dados bibliográficos por meio do TOI ou o código do LaTeX, do Archive. Também temos exportação de informações formatadas e a procura automática por arquivos duplicados. Novamente, mais informações podem ser encontradas na fonte ou nas notas de aula. Como extra, eu vou deixar para vocês um exemplo de como fazer uma bibliografia em um programa chamado Notion. No Notion é possível criar páginas, né, tipo uma Wikipédia pessoal ou uma database pessoal. Você tem uma liberdade de organização, com páginas, com subpáginas, com subpáginas, tabelas indexadas, imagens, textos, informações de biblioteca e links internos. E também você não tem limite de espaço de armazenamento. A única limitação é que você tem acesso apenas a 50 megabytes na versão sem custos. Nesse último, o plano mais barato, que é de $4, ou cerca de R$22 por mês, já retira esse limite de tamanho de arquivos. Inclusive, a alguns e-mails institucionais você tem acesso a esse plano pago pela universidade, como o caso da UERJ. Mas também temos alguns pontos negativos. Algumas das funções anteriores não estão presentes, como a identificação automática de informações bibliográficas, anotações diretas no PDF. E um dos problemas maiores de se usar o Notion é que você precisa montar essa organização ou achar um modelo que seja da forma que você quer. Mas eu fiz um pequeno exemplo para facilitar. Esse é um pequeno vídeo mostrando como usar a página do Notion que eu fiz como exemplo e também vai estar disponível para vocês. Essa é a página, né? Aqui você tem o inbox geral, que seria onde você colocaria os arquivos, as informações, páginas, textos, antes de organizar eles, né? Depois você tem um inbox de notas, são para escrever notas rápidas, notas que não estão organizadas. É assim que funciona o Notion. Você tem esses elementos, né? O ícone, o nome, você tem certas propriedades que você pode adicionar, e aqui é todo o texto que você pode escrever. Você pode criar uma nova nota, eu criei esse ícone, esse template que adiciona automaticamente a imagenzinha no ícone, vocês podem mudar isso também. E você tem diferentes cadernos também, que são diferentes subpáginas. Nota como é fácil colocar uma nota dentro de um caderno. Você pode adicionar diferentes propriedades, né? Aqui, por exemplo, você tem um status, seria finalizado, trabalhando, abandonado, um assunto, pode adicionar mais assuntos. E aqui você tem um arquivo, que você pode, inclusive, fazer o upload de um arquivo, com aquela limitação de 5 megabytes, ou colocar um link. Né? Além disso, você tem informações de quando foi criado e a última vez que foi editado. Um outro ponto é que você pode configurar diferentes visualizações dessa informação. Isso é como se fosse uma tabela, a informação está toda organizada, e você pode criar diferentes formas que essas informações são mostradas para você. Por exemplo, aqui só mostra as notas que tem a tag trabalhando. Né? Note que a tag em si não aparece porque eu já sei que essa
essa visualização só tem as tags trabalhando. Arquivos finalizados, ou um com todos, né? Obviamente, você pode abrir e nota que essa nota ela foi criada na outra página e foi arrastada para cá. Não tinha todas essas propriedades. A partir do momento que eu coloquei aqui, ele ganha essas propriedades para poder preencher. Aqui também temos uma lista de tarefas, que é baseado na mesma estrutura, né, só que com outro propósito. Também é uma visualização diferente, mas com a mesma ideia, né, você pode mostrar as coisas. Aqui temos a visualização de todos eles, né, com diferentes propriedades, diferentes itens. E por fim nós temos uma bibliografia. O que eu acho que é o mais interessante? Você pode criar essas tabelas onde você coloca todos os itens que você deseja guardar de forma organizada. Você tem o título, o autor, arquivo, ano, tipo de arquivo e uma nota, se você quiser dar. Você pode separar em diferentes views, como lendo, você está lendo, leitura, ouvidos. Pode colocar um com todos eles, e aqui você vê que você pode ocultar certas propriedades para deixar essa visualização mais fácil, né? Menos cheia de informações necessárias. Aqui nós temos a referência do Feynman, do Lectures on Physics, volume 1. Aqui como é que é a informação fica organizada. Você tem o título, o autor, o arquivo, que é um link para a página, o tipo, algumas palavras-chave, o ano que foi feito, se foi lido ou não. E uma coisa que eu gosto de fazer é colocar o código da referência do BibTeX aqui. E nota que o mesmo nome do arquivo principal ali em cima, aliás, isso aqui é outra coisa que eu fiz, né? Isso aqui é um template para transformar essa página dessa forma. Ou seja, toda vez que você clica ali, essa página vai aparecer dessa forma, né? Um modelo, para facilitar você preencher as informações sobre, por exemplo, o livro. Né? Para você sempre preencher essas informações da mesma forma, ou sempre lembrar de obter as mesmas informações. Aqui nós temos um resumo, citações interessantes que não foram feitas, um insight que foram colocados, alguns comentários sobre aprofundamentos futuros por autores, o que é mais para um artigo, né? E um resumo do artigo. Agora aqui tem um glossário de conceitos, que é uma outra coisa interessante. Não somente você pode fazer uma bibliografia de artigos, livros ou sites, se você quiser, você pode também anotar os conceitos importantes. Veja como é fácil ler aqui. Você tem o conceito, né? Por exemplo, MRU, MRUV, você tem um breve resumo, um link para um acesso rápido e o contexto deles. Né? Aqui você vê como funciona melhor. Aqui você pode escrever todas as informações, fazer deduções, usar equações de LaTeX, tudo isso para facilitar você lembrar e entender aquele conceito. Aqui o código em LaTeX. E aqui é uma das coisas que eu mais gosto do Notion. Ele funciona tipo Wikipedia. Eu vou escrever ali o tag do Feynman e vou clicar e crio um hiperlink interno para aquela referência da bibliografia. E ali eu tenho todos os links internos feitos para essa página. Isso facilita bastante você estar escrevendo ou estudando algum conceito novo, você cria um glossário com esses conceitos, você começa a ler os artigos, quando aparecem esses conceitos, a gente coloca ali o símbolo, escreve a sigla do conceito, né? E você consegue indexar ele ou colocar o hiperlink interno para facilitar a sua própria leitura, o seu próprio entendimento. Isso é feito com todas as páginas, né? Toda a estrutura do Notion consegue fazer isso. Bem, vamos para a última parte da aula, né? Que é um resumo da aula, uma parte dos seus
escolhas e sobre o workflow. Bem, sobre o primeiro ponto, que é o compartilhamento ou backup, que você precisa escolher um serviço sem custo para testar. Isso levando em conta os recursos que você deseja, a integração com os equipamentos, né? E você deve sim considerar migrar para um serviço pago, né, ou desse mesmo ou de um outro, dependendo da sua necessidade de armazenamento de espaço. Na parte de comunicação e apresentação online, conhecer os programas de comunicação, os principais recursos, limitações. Para escolher um programa, você precisa levar em conta as limitações e recursos oferecidos, né? E uma sugestão é usar o Discord para criar um grupo de alunos para um curso, uma turma, algum assunto, uma discussão, algum tipo de pesquisa. A organização de bibliografia digital, né? Que você precisa conhecer os programas de organização de bibliografia, os principais recursos, limitações. Escolher um para usar para o seu estudo e pesquisa, bastante importante. E uma sugestão é considerar o Notion, né, na forma que eu mostrei, ou usar aquilo como uma base. E você pode usar o Notion de forma parcial ou integral, né, para organizar os arquivos e livros. Né. Mas é bom lembrar que essa escolha de programas é bastante pessoal, né, bastante individual. O importante é que você se organize, né, e entenda as diferentes tarefas que você precisa realizar e como os programas disponíveis podem ajudá-lo. Isso é, não é preciso colocar toda a sua vida, né, acadêmica ou pessoal em um programa ou em outro. Só que você saiba onde estão essas informações e consiga acessá-las de forma rápida e eficiente. Eu, pessoalmente, tenho usado o Notion com mais frequência, inclusive para as notas do curso, né, estão escritas nele. Um dos pontos que eu tento atingir é centralizar as informações relacionadas ao mundo acadêmico nele. Trocas de mensagens e discussões sobre conceitos viram cadernos ou notas, né? Anotações e artigos são feitos na página de bibliografia. Agora, isso não significa que não é possível usar outros programas similares em conjunto. Por exemplo, assuntos relacionados ao cotidiano, como lista de compras, informações gerais, eu geralmente utilizo o Google Keep, que é mais fácil. Isso nos leva ao último ponto da aula, né, que é como você trabalha e quais programas você utiliza. Para você fazer uma boa escolha de ferramentas, é preciso considerar os seus equipamentos e hábitos, como você trabalha, como você gosta de fazer as coisas, se você anda com o celular, se você anda sem celular, se você tem notebook, tablet, por exemplo, os programas que você já utiliza, que você já gosta de utilizar, né? As integrações entre esses programas já utilizados, os novos, são um ponto bastante complicado, né? É muito mais fácil você ficar dentro da plataforma Google do que usar programas, serviços intercambiados. Também é importante aplicar genericamente o conceito de workflow. Né? Workflow é a divisão de um grande trabalho em várias tarefas menores, com pré-requisitos entre elas, que devem ser respeitados para o avanço do fluxo do trabalho. Onde o grande trabalho a ser executado é estudar para alguma matéria ou prova, escrever um trabalho, um artigo, coisas do tipo. E por fim, os tips que vimos hoje, que veremos na próxima aula, servem para ajudar você a executar essas tarefas. Mas você que define quais são e como eles são usados no seu dia a dia. Na página do curso estão disponíveis para download 2 artigos falando um pouco sobre o workflow em ensino. Né? Agora, só nos resta falar sobre o que veremos na próxima aula. Na próxima aula, iremos falar mais profundamente sobre notas digitais. Discutiremos algumas questões a favor e contra, comentaremos como melhorar suas notas escritas à mão, falaremos também de alguns programas e funcionalidades interessantes
E no fim iremos falar sobre o LaTeX, que é uma ferramenta realmente para se criar documentos com aparência profissional. Todo esse conteúdo, inclusive esses slides, estarão disponíveis para vocês na página do curso, no Google Sala de Aula, na parte de materiais. Aqui tem alguns assuntos extras ou afins, né, sobre os pontos que a gente falou na aula de hoje. Podemos falar dessa técnica chamada técnica Pomodoro, que essa técnica de manejamento de tempo serve para otimizar o tempo de quem tende a procrastinar para cumprir suas tarefas. O básico da técnica consiste em colocar um cronômetro de 20 até 30 minutos e, durante esse tempo, se concentrar totalmente naquela tarefa. O timer pode ser usado no celular, online, ou no relógio. E, passado o tempo, você deve, com ênfase na parte deve, fazer uma pausa de 5 minutos e depois começar um novo ciclo. Ao final de 4 ciclos, você deve fazer uma pausa maior, de 30 minutos, por exemplo. E um ponto importante é que você deve usar essa pausa para fazer qualquer coisa que não seja a tarefa que você estava fazendo. Isso vai dar tempo do seu cérebro descansar e assimilar o conteúdo. Outros pontos que você deve ficar atento, e que são boas práticas de qualquer forma, é se preparar para começar a estudar. Isso é, pegue tudo o que você precisa antes de ligar o cronômetro, pegue todo o material, água, comida, deve estar à mão. Sobre o tempo de 20 a 30 minutos, ele deve ser ajustado para o seu tempo de concentração. Isso varia de pessoa para pessoa. É importante procurar o melhor tempo para você. Uma boa prática é planejar os descansos mais longos. Isso cria uma sensação de recompensa pelo trabalho feito. E, por fim, se você quiser, é possível anotar o tempo total que você passou concentrado em um dia e usar isso para você estar melhorando ou piorando no esquisito. O link do YouTube é um vídeo falando um pouco mais sobre essa técnica, e o outro link é de um site chamado Pomodoro Tracker. Nele você pode configurar o temporizador, além do tempo de cada Pomodoro, os intervalos, curtos e longos, além de contar com uma tabela de tempo total de estudos, média, de tempo e tudo mais. Também é possível usar esse site como uma lista, né, de afazeres. Novamente, é importante que pode ser feito junto com a técnica Pomodoro, é fazer pausas frequentes para se movimentar e se alongar. Em média, é preciso se levantar a cada 3 horas, 150 minutos, o mínimo, para evitar problemas físicos no futuro. Aqui temos alguns alongamentos básicos, né, que podem ser feitos sem grande dificuldade, espero. Né? Essa imagem é tirada dessa fonte listada. Agora vamos falar de uma ferramenta para facilitar a escrita em inglês. Esse programa, chamado Grammarly, é uma ferramenta para correção ortográfica, gramatical e de pontuação em inglês. Diferente dos programas de correção gramatical, ele ainda aponta erros no sentido da frase, que torna o texto mais sucinto e preciso. Além disso, é possível encontrar sinônimos de palavras sem precisar sair do programa. Aqui temos um exemplo da correção usando o aplicativo dedicado. Também é possível acessar o aplicativo diretamente na sua página e também através de extensões gratuitas para o Chrome, Safari, Firefox, Microsoft Edge. Também sendo possível instalar em sistemas de celular, né, como Android e iOS. A versão paga custa $12 e oferece recursos mais avançados, como sugestão mais precisa de correção, escolha de qual, para o seu texto, além de sugestões de formalidade, linguagem, como um texto acadêmico, deve ser diferente do texto casual. Aqui nós podemos ver que ele dá diferentes parâmetros, né, para você ficar atento. Ele faz correções e te explica, né, por que essa correção está sendo sugerida e te dá uma pontuação geral, né, do seu texto. Agora vamos falar um pouco sobre a área física onde você estuda. Tornar esse espaço apropriado para estudar durante longos períodos é consistente em tornar o espaço mais ergonômico.
Vamos falar rapidamente de alguns exemplos bem práticos. O primeiro ponto é que muitas vezes os lugares que pensamos serem bons para estudar, na verdade não são apropriados. A imagem mostra um lugar agradável, mas que não serve para longas sessões de estudo. Equipamentos como notebook e celulares oferecem problemas inerentes à forma como utilizamos eles. A posição que fazemos para olhar a tela desses eletrônicos, isso é a inclinação para baixo, aumenta o peso imposto à coluna cervical, pescoço. Isso dá para ver aqui. A pessoa ela tem que inclinar a cabeça para olhar para a tela. Isso não tem como ser consertado, né, digamos assim, no notebook. As duas matérias listadas, né, falam mais sobre esses males. Outro ponto importante de ter em mente é que o lugar mais confortável não é o lugar mais ergonômico. Inclusive, cadeiras ergonômicas não são geralmente confortáveis, pois elas forçam a pessoa a sentar de forma correta. Imagina estudar num lugar desse. É impossível. Vamos olhar para alguns lugares mais apropriados e fazer algumas observações. Esses lugares, né, já parecem bem melhores para estudar e trabalhar. Mas quais são os elementos importantes aqui? Ou o que poderia ser melhorado? Bem, na mesa à direita, pode ver que a cadeira não possui apoio de braço. Isso pode ser um problema para algumas pessoas. Nesse caso, se não for possível trocar a cadeira por uma com apoio, existem produtos para contornar esse problema, como o da imagem da esquerda. É basicamente um apoio de braço que você prende na sua mesa. Algumas dicas sobre como escolher uma boa cadeira, né? Pesquisar bem sobre os modelos. Cadeiras com partes ajustáveis geralmente são melhores, quanto mais ajuste, mais interessante. Verificar selos e certificados de ergonomia. E importante, se você possui um tipo corporal fora do padrão, é bom pesquisar com calma e testar os modelos se possível. Voltando para a imagem da esquerda, podemos ver que a altura do monitor está boa. Isso acontece em ambos os casos. A pessoa não precisa mover muito a cabeça para cima e para baixo para olhar para o monitor. O centro do monitor está próximo à altura dos olhos. Uma opção boa é usar um suporte articulado para facilitar esse ajuste fino. Esse suporte, né, o que parece o LG F80N, que é o que eu uso, inclusive, conta com um pistão para facilitar esse ajuste de altura. Ele também tem duas formas diferentes de ser montado na mesa, que é uma opção legal. Existem outros modelos para montar mais de um monitor ou monitores maiores, mas esse já suporta até 27 polegadas. Outro ponto é que talvez aqui seja necessário um suporte para os pés. É importante que os pés fiquem apoiados no chão. Então, o problema é principalmente para pessoas que são mais baixas. Um outro ponto é que é bom usar um mouse. O trackpad do notebook, ele não é muito apropriado porque ele força o seu punho a ficar numa posição não natural. A gente tem que dobrar ele, isso não é bom, porque causa problemas ao longo do tempo. Mas é interessante lembrar que existem diferentes formas de segurar o mouse. Isso, muitas pessoas que jogam jogos sabem disso, né? Jogam jogos de computador. Mas é sempre bom você comprar um mouse que seja mais próximo ou melhor, né, para a maneira que você segura ele. Aqui temos alguns exemplos de diferentes maneiras de segurar o mouse. Um outro ponto é escolher o teclado, que também depende do indivíduo. Um teclado slim pode ser desconfortável, pois não oferece uma digitação natural. Os teclados mecânicos oferecem diferentes tipos de switch e geralmente são mais confortáveis em longas sessões de digitação. Existem alguns modelos mais exóticos de teclado que são mais ergonômicos, formatos mais ergonômicos, né? Só que eles são bem difíceis de serem encontrados. Aqui nós temos um pequeno resumo, né, tirado dessa fonte sobre os pontos principais, né,
de ter um bom na área de trabalho. Por último, vamos falar de um programa que facilita a memorização de conceitos, que eu sugiro fortemente que se utilize. Esse programa funciona igual um flashcard de papel. Ele permite que você escreva uma pergunta, que seria a frente do flashcard, e a resposta da pergunta, o verso do flashcard. Isso é um cartão. Na hora de revisar os cartões, você vai ser apresentado com frente do cartão e uma pergunta, com algumas opções, né? Aqui nós temos as opções, né? Depois que você fala se você respondeu ou não. Se você errou, achou difícil, bom ou fácil. O que torna esse processo melhor do que simplesmente pegar um papel e fazer o mesmo é que você marca que foi fácil de lembrar e o programa vai colocar para você revisar depois de um dia. Quando você for revisar no próximo dia, e se for simples responder essa mesma pergunta, o programa vai colocar esse cartão para ser revisado em 2 dias. Caso você erre, o processo começa do zero. A ideia é que a partir do momento que a informação vai sendo fixada, você precisa revisá-la com menos frequência. A opção de que foi difícil ou bom, mas que você acertou, faz com que esse cartão apareça novamente em intervalos menores. Aqui nós podemos ver que tem 6 minutos e 10 minutos, né? E o fácil aqui é 4 dias. Além disso, é possível olhar para a estatística dos cartões para identificar conceitos que são difíceis para você. Talvez valha a pena mudar o cartão para deixar mais claro ou separar um conceito em mais de um cartão. Outro ponto é que o processo de criação de cartões já é uma forma de tentar entender esses conceitos específicos. O programa em si possui várias funcionalidades boas. Ele suporta a escrita de equações, usando LaTeX, diferentes tipos de cartões, como cartões com áudio, frases com partes faltando para serem completadas. Ele é um programa de código aberto, também, que é interessante. E é possível criar vários baralhos para cada assunto com divisões internas. Por último, ele possui suporte para o sistema celulares Android e iOS, que precisa bastante revisão de cartões a qualquer momento. O primeiro link é um baralho físico disponível na internet. E o segundo link é a matéria de um pesquisador falando sobre a experiência dele com o Anki, para pesquisas acadêmicas. Eu acho que essa matéria vale a pena ser lida, é bem interessante, falando como ele utilizou o Anki para entrar numa nova área de pesquisa, né? Para poder memorizar os conceitos mais relevantes e facilitar a leitura e a compreensão do artigo de um modo geral. Bem, e só isso, né? Que finaliza essa parte de extras.